Olá, sejam muito bem-vindas. Meu nome é Daiane Vicente, eu sou terapeuta emocional, terapeuta TRG. E hoje eu vim aqui falar de uma dúvida muito comum. Eu mesma, alguns anos atrás, quando precisei de suporte emocional, tive esse questionamento e levou algum tempo para eu tirar essa dúvida. Quem são e quais as diferenças entre os profissionais da saúde mental? Primeiramente, nós temos o psiquiatra. O psiquiatra, ele fez uma faculdade de medicina, tá? Ele é um médico e depois ele se especializou em psiquiatria. Então esse profissional, ele vai avaliar os sintomas do paciente. Ai, doutor, eu tenho muita falta de ar, tenho muita falta de apetite, sofro de insônia, né, muita enxaqueca. Então, a partir da queixa do paciente, ele vai diagnosticar. Atualmente, na medicina brasileira, são mais de 300 transtornos, 300 enfermidades mentais que esse paciente pode sofrer. Tá? Depressão, ansiedade, síndrome de Burnout, vários e vários, mais de 300, então são muitos. A partir dessa avaliação, desse diagnóstico, então ele vai receitar medicamentos, tá? E a dosagem desses medicamentos. Então o psiquiatra, ele é o único profissional que ele pode diagnosticar uma enfermidade, né, essa enfermidade no paciente, e que ele pode receitar medicamentos. Nenhum outro profissional está apto para essas duas funções, tá? Existem situações que o psiquiatra vai atuar em conjunto com o psicólogo. Por exemplo, no caso de diagnóstico de autismo, déficit de atenção, tá? Esses dois profissionais têm que atuar juntos. O psicólogo, ele fez uma faculdade e depois ele precisa se especializar. Por quê? Porque dentro da psicologia, onde esse profissional quer se inserir, tá? Existem algumas vertentes, várias vertentes. Ele quer atuar no hospital, nos esportes, em escolas, por exemplo, tá? O profissional que a gente procura quando a gente quer ser atendido no consultório, por exemplo, ele se especializou em psicologia clínica. E mesmo dentro dessa psicologia clínica, existem várias linhas de atuação, tá? Todas as psicoterapias chegam no resultado, mas como que vai ser, né, esse caminhar até chegar ao resultado? Existem vários tipos de psicoterapias, como a junguiana, a cognitivo-comportamental, né, são as mais conhecidas. O profissional, junto com o paciente, eles vão observar os pensamentos negativos, os sentimentos negativos desse paciente e qual que é o comportamento dele, tá? Conforme esses pensamentos, eles vão organizar tudo isso, né? Todos esses pensamentos e sentimentos vão ordenar aí para o paciente ter uma vida mais equilibrada. Temos os terapeutas, que no caso é a profissão em que eu me encaixo. Nós estudamos uma ou mais técnicas específicas para atuarmos conforme a nossa identidade com essa linha de atuação. São as chamadas terapias holísticas, né? São terapias alternativas e atualmente existem centenas, tá? Eu escolhi a TRG, Terapia do Reprocessamento Generativo. Existem outras mais conhecidas, como a constelação sistêmica, o Reiki, o Yoga, a hipnose. Existe um mito de que todas essas terapias agem de forma mística. E isso não é verdade. Nem todas as terapias, como é o caso da TRG, têm ligação com qualquer religião ou qualquer misticismo, tá bom? Então, nem todas se encaixam neste quesito. Não podemos deixar de citar aqui os coaches ou mentores, que também são profissionais que atuam na saúde emocional. Esses profissionais, eles aplicam ferramentas para que o seu cliente encontre respostas de forma racional, né, de como ele pode tratar ali aquele problema em específico. Todos esses profissionais citados aqui, eles têm em comum, né, o objetivo que o seu paciente encontre um equilíbrio emocional para enfrentar os desafios do dia a dia. Para entendermos melhor, vou fazer aqui uma analogia, tá? Imagine uma árvore que está produzindo frutos doentes, folhas defeituosas, flores que não estão em conformidade com o seu normal, né? Então, como que vai ser a atuação? Um psiquiatra, ele vai olhar esse fruto e vai ver qual que é o melhor medicamento para aquilo voltar a ser nas condições normais. Vai olhar a flor, vai olhar a folha, né? Qual o medicamento que se encaixa ali. O psicólogo, ele vai olhar a situação em que aquela árvore se encontra. Por exemplo, se ela está recebendo luz solar adequada, água
né? Quantidade de água adequada, se a terra está adequada, tá? O terapeuta vai olhar o que há além, vai olhar as raízes daquela árvore, o que está escondido, o que está além do visual ali, que pode estar contribuindo para esse sofrimento daquela árvore, tá? Então ele vai ali no que está mais profundo, tá? São técnicas que ele encontra para chegar ali àquela profundidade. O mentor e o coach, né? Ele vai pegar aquela árvore depois que tiver com frutos saudáveis, com folhas saudáveis, com as flores normais, né? Ele vai pegar aquilo ali e vai ajudar para que isso extravase no seu desenvolvimento. Como fazer para aquela flor ficar a mais bela? Como fazer para aquele fruto ser mais saudável possível? O que fazer para aquela folha ser ainda maior, né? O desenvolvimento além do suficiente para você se tornar uma árvore extraordinária. Então, para a gente concluir essa conversa, qual profissional que a pessoa deve procurar, então? Isso vai depender do grau de sofrimento que ela se encontra, né? Essa pessoa, por exemplo, já ultrapassou o sofrimento psicológico, já está trazendo algum dano físico para essa pessoa, então com certeza tem que procurar um psiquiatra, tá? É um exemplo. Eu quero deixar aqui para vocês essa semana uma reflexão, tá? Vai ser a tarefinha. Você acredita que existe uma terapia que é realizada 7 dias na semana, 365 dias ao ano? Você imagina um tratamento nesse tão contínuo assim? Eu quero que você preste atenção. Que tipo de filme que você tem visto? Que tipo de novela você tem assistido? Que tipo de música você tem ouvido aí na sua casa ou no seu trabalho? Porque isso sim é um tipo de terapia que a gente faz continuamente, sem que a gente, né, tenha consciência. Vou te dar um exemplo. Uma pessoa que gosta da música sertaneja, né, escuta todos os dias aí música sertaneja num alto volume. Essa pessoa, ela tá trazendo para dentro de casa alcoolismo, tabagismo, traição, né, porque é o padrão desse estilo musical. Então, eu sei que aqui nesse grupo as mulheres já estão engajadas aí com desenvolvimento pessoal, né, com desenvolvimento emocional. Já tem um pouquinho de consciência quanto a isso. Mas se você ainda não tem, preste atenção a esses hábitos, mau hábitos que a gente tem, sem que a gente sequer perceba, tá? E traz aí para dentro do nosso lar, dentro de onde a gente trabalha. Então, é isso que eu tenho para falar hoje. Até o nosso próximo encontro. Espero que vocês tenham gostado de todas essas informações que eu trouxe aqui para vocês.